E aí, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou Bruno Nogueira e a paz do Senhor Jesus seja convosco, amém? Galera, é o seguinte aqui, eu estou com dois vídeos aqui, dois vídeos que são interessantíssimos, demais. E eu gostaria muitíssimo de compartilhar esses dois vídeos com vocês aqui. São vídeos de conteúdos proféticos e de alerta para a Igreja do Senhor Jesus. Mas antes de eu mostrar esses dois conteúdos aqui para vocês, eu gostaria também de falar algo que está, digamos que ligado a esse conteúdo profético aqui. No ano passado, Deus também me mostrou uma guerra, gente. Olha, eu não sou de ficar brincando com os mistérios de Deus. Quem me conhece sabe muito bem quem eu sou. Não estou aqui para ficar dando profetada, não estou aqui para brincar com os mistérios de Deus. Eu levo a obra de Deus na sinceridade. Quem quiser me conhecer, eu congrego na Assembleia de Deus Pastor Paulo, que fica localizada na Rua Zósimo, no bairro de Jardim Alegria, no município de São João de Meriti. Tá bom, gente? Então Deus me mostrou isso. Agora, quando vai acontecer, eu não sei. Como vai acontecer, também eu não sei. Deus não me mostrou os tempos, tá? Mas fica aqui o alerta de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Eu gostaria agora de, nesse momento, compartilhar com vocês esses dois conteúdos proféticos aqui. E caso você se interessar pelo nosso conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para que você possa sempre receber as nossas notificações aqui. Tá bom? Deixa seu like, deixa também seu comentário e compartilhe esse vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá? Glória a Deus. Olha só, que coisa interessante. Senhor, para você que está ouvindo essa mensagem, bom dia. Hoje é segunda-feira, são 2h20 mais ou menos da madrugada. Eu resolvi gravar esse vídeo que eu tive um sonho. Eu creio que foi uma revelação de Deus, creio que foi uma visão de Deus, porque foi muito claro como Deus tem dado o mesmo sonho, o mesmo tipo de visão para outras pessoas. E nesse sonho eu via muitas pessoas na rua, via irmãos pregando, e no meio desses irmãos que estavam pregando eu via uma batalha. Tinha vários grupos e alguns grupos estavam numa guerra literal, era uma guerra. E eu vi um grupo de irmãos vindo e tinha uma irmã profetizando. Eu falei, e esses aí? Esses aí, quem são? Eu falei, esses daí é a igreja, Perguntava para uma irmã, ela falava assim, esses daí é a igreja do Senhor que vai lutar espiritualmente. E daqui a pouco eu via também as pessoas pregando na rua, via irmãos pregando com caixas de microfone, e quando eles iam passando, eu começava a pedir para aqueles irmãos deixar eu avisar naquele microfone. E eu falava assim, Deus tem um sinal para dar de uma grande epidemia que vai acontecer na terra. E eu pegava aquele microfone e Deus me dava aquela autoridade, aquela sabedoria para estar pregando. E alguns zombavam, mas outros acreditavam. E eu falava assim, uma grande epidemia irá surgir no Brasil. Começava a anunciar uma grande epidemia, era uma doença. Eu não sei que doença é essa, mas era uma doença que ia trazer muita morte. E daqui a pouco eu escutava uma voz, como se tivesse já uma notícia espalhando que a primeira pessoa já foi confirmada, a primeira morte através dessa epidemia no Brasil.
E também no sonho eu vi a minha esposa e mais 2 mulheres assim no lugar. E eu sou reservista, eu já servi o Exército do Brasil. Não estou dizendo que eu vou para uma guerra, mas no sonho eu me despedia. Eu me despedia dando tchau e para ela, com medo de ir e não voltar. E eu orava e conversava com meu pastor, falava assim: pastor, ore lá, peça oração para a igreja, porque eu estou indo nessa guerra. Haverá uma guerra no Brasil. Estou indo nessa guerra, pastor Oswaldo, e eu peço que o senhor peça oração para a igreja para que eu possa retornar. Eu ia receoso, com medo de não voltar. Entendeu, igreja? E aí no sonho eu pregava, eu anunciava assim: este é o sinal de que haverá uma grande epidemia, que está escrito em Mateus 24, assim como foi nos dias de Noé. Eu até procurei aqui para falar, assim como foi nos dias de Noé, Mateus capítulo 24, versículo 38. Como foi nos dias anteriores ao dilúvio. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não conheceram até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, como foi no dia de Noé, as pessoas não acreditavam que o dilúvio ia vir. E Jesus vai vir para muitas pessoas através desta epidemia e através dessa guerra. Foi o discernimento que o Senhor me deu. Amém, igreja? Vamos se preparar, vamos buscar Deus. Me perdoe porque eu estou gripado, mas eu creio que eu consegui passar essa mensagem. Amém? São 2:30 da madrugada. Hoje é dia... aqui na folhinha. Hoje é dia 18. Hoje é dia 18 de janeiro de 2016. Sempre quando Deus me dá essa revelação, essas visões assim na madrugada, esse ano já... o ano passado, no final... Rapidinho aqui, gente, para que vocês não pensem que é mentira, a data desse vídeo aqui, ó, que ele foi publicado, foi no mês de março mesmo, no ano de 2016. Ó, ele tá por aqui. Um momentinho. Cadê? Aqui, ó, gente. Deixa eu abrir para vocês aqui o vídeo. Opa. Olha só. Em sonho, ele viu uma guerra vindo, uma batalha, os atalaias do Senhor em prontidão, né? Aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver aí, mas tá aqui, ó. 26 de março de 2016. Esse vídeo aqui tem 4 anos. 4 anos que ele foi publicado. Então vocês perceberam que parte dessa profecia ela já foi cumprida. Vamos voltar lá para o vídeo. Ó. Do ano e no começo desse ano já é a segunda vez que eu sonho com a guerra no Brasil. Amém? Termino por aqui. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, vocês me perdoem aí,
pela qualidade do vídeo. Eu acendi a luz do carro aqui agora. Eu tô no trânsito aí, voltando do trabalho. Hoje é dia 18 de agosto, sábado, 18 de agosto de 2018. Eu quero compartilhar com vocês, irmãos, um sonho que na verdade foi uma revelação que o Senhor me deu, tá? Foi um sonho bem real mesmo. Um sonho assim até um pouco atípico, né? Do que geralmente a gente sonha aí com família, coisas do cotidiano, né? E vez ou outra aí o Senhor, ele me dá algum sonho revelando alguma coisa que está para acontecer, algo aí, né? Ou que já está acontecendo. Então nesse sonho, irmãos, eu sonhei que estava tendo uma guerra no Brasil, tá? E eu sei que eu estava em São Paulo e tava uma bagunça em São Paulo, e o povo na rua, e tipo, o povo jogava pedra de um lado, a polícia rebatia do outro, e tava aquele alvoroço, aquela bagunça. Em todos esses sonhos, eu permanecia em cima de um morro, assim, de um barranco. Estava eu, minha mãe e meu filho, né? E dali a pouco a gente estava em São Paulo. Dali a pouco a gente estava no Rio de Janeiro e vendo aquela guerra, aquela bagunça, né? E dali a pouco a gente estava no Mato Grosso. Então a gente, como se a gente estivesse vendo no Brasil tudo que estava acontecendo. E eu sei que quando eu cheguei, não sei se foi no Rio de Janeiro, eu sei que o povo estava na rua assim, correndo e tacando aquelas pedras, e vinha aqueles helicópteros, né? E atiravam nas pessoas de cima, eles metralhavam quem estava embaixo. E dali a pouco eu sei que eu estava no Mato Grosso. Aí naquele mesmo lugar, naquele mesmo barranco, olhando assim, e eu vi aquele monte de índio, irmãos. Os índios, eles atacando o inimigo da maneira que eles podiam, com arco e flecha. Eles tacando flecha, e os helicópteros vinham e começavam a atirar, metralhar, e vinham aviões também jogando bombas. E uma voz falou assim nesse sonho, inclusive é uma voz igual a um repórter da Record, lá do jornalismo da Record, um até de óculos, eu não sei o nome dele, eu esqueci agora, eu tenho que pesquisar depois para divulgar. Nesse sonho, uma voz falava assim: e agora os países aliados da China começam a atacar o Brasil. E aí vinha mais helicóptero e mais avião, e começava a atacar aquele povo brasileiro que tava ali lutando do jeito que eles podiam, atacando pedra e aquela bagunça, e gritando, e indo pra cima do inimigo, tal, do exército que vinha ali contra eles por terra também. E eu fiquei assim, né, irmãos? Porque se os países aliados da China estão atacando o Brasil, é porque China está em guerra com o Brasil, né? Não tem por que os países aliados de tal país está atacando a gente, sendo que o país principal, né? Então, foi me revelado nesse sonho que pode aí haver uma guerra, Brasil e China. Mas através de quê, irmão? Porque, pense bem, que o maior parceiro comercial hoje do Brasil é justamente a China. Em segundo vem a União Europeia, e em terceiro Estados Unidos. Os Estados Unidos perdeu o status aí de maior parceiro do Brasil para a China e para a União Europeia, tá? Antes de ter esse negócio, antes da Europa, né, formar esse bloco União Europeia, o maior parceiro do Brasil era os Estados Unidos. Com o tempo, a China foi tomando espaço, né? A União Europeia passou a ser o primeiro parceiro comercial, Estados Unidos o segundo, né? A China, a China tomou o segundo lugar, União Europeia a primeira e Estados Unidos o terceiro, né? Porém hoje a China é o maior parceiro comercial do Brasil, tá? E para quem não sabe,
Porque tudo que a gente vai comprar hoje está lá, made in China, made in China. Você vai comprar roupa, peça para o seu carro, medicamento, equipamento hospitalar, eletrônico, tudo que você imaginar hoje aqui no Brasil é um produto chinês. Porém, para quem não sabe, o que o Brasil exporta de commodities, que é ferro, petróleo, álcool, os minérios do Brasil, né? Inclusive também o agronegócio, frutas, carnes, né, legumes. O valor que o Brasil exporta para a China ainda é maior do que o que a gente importa dos chineses. E olha, para vocês verem que tudo hoje em dia aí que a gente vai comprar é produto chinês, né? Para vocês verem o tamanho aí da atividade econômica aí dessa parceria Brasil e China. Só que o que está se revelando agora, né, irmãos? Existe uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, né? E vai chegar um momento aí, pessoal, por eles serem grandes potências, que eles vão querer saber quem é que tá com eles e quem não tá. Eles vão querer falar, ó, o negócio é o seguinte, sai de cima do muro, você vai ter que escolher o que você quer. Você vai apoiar os americanos ou vai apoiar a gente aqui, os chineses, né? E vice-versa, né? Porque, queira ou não, apesar de a China ser o maior parceiro comercial do Brasil, os Estados Unidos têm muita influência aqui no Brasil ainda, tá? Inclusive dizem, né, que até com esse governo Temer tem coisa dos Estados Unidos, tem dedo deles aqui, porque vocês estão presenciando esse governo aí vendendo tudo, né, vendendo todo o petróleo do Brasil para os americanos, um ou outro canadense, mas petróleo do Brasil, e todo mundo sabe que os Estados Unidos, eles estão de olho aqui na Amazônia há muito tempo. Eles querem, porque querem a todo custo implantar uma base militar aqui no Brasil, né? Se for na Amazônia, melhor ainda para eles, né? Por exemplo, eles têm base militar na Colômbia, divisa com o Brasil, né? Na Amazônia colombiana. Para quem não sabe, os Estados Unidos têm uma base militar no Paraguai também, tá? E é do interesse dos Estados Unidos, tá dominando aqui a América Latina, né? Agora, o que me deixou, né, assim, surpreso, essa voz falava no sonho. E agora os países aliados da China começam a atacar o Brasil. O que será, né, irmãos? Vamos orar, vamos, né, pedir pro Senhor ter misericórdia de nós, né, do nosso povo brasileiro, do justo e do ímpio, né? Porque todo mundo tem direito à salvação, né? Apesar que nem todos vão ser salvos, mas a salvação está aí, né? Para quem queira alcançá-la, né? E oremos também, irmãos, pela essa atual situação do Brasil, né? Como se encontram as coisas, né? E sobre isso tem essa guerra comercial, Brasil e China, e todo mundo sabe que a China é um aliado da Rússia. Ou pensem assim, que a Rússia aliada com a China é muito maior que Estados Unidos, né? Ou que seja Estados Unidos unido com o Brasil também, porque, queira ou não, as nossas forças armadas aqui, apesar de ser a maior forças armadas da América Latina, né? É algo obsoleto em comparação com os Estados Unidos, com China, com Rússia, até mesmo a Índia, né? Que é um país aí que o PIB ultrapassou agora o do Brasil, que é um país muito pobre, né? Mas conseguiu ultrapassar aí o Brasil. Mas assim, o exército indiano é infinitamente maior do que o exército, o poderio militar brasileiro, né? E vocês veem que, assim, em termos de paridade, é um país pobre. Pode ter ultrapassado o PIB, porque eles têm 1,2 bilhões de pessoas na Índia, 6 vezes mais que o Brasil, né? Então, assim, em termos de paridade, o Brasil é um país muito mais rico, porém não tem exército nenhum, não tem defesa nenhuma.
equipamentos obsoletos, apesar que o Brasil tem alguns equipamentos militares que o Brasil exporta, né? Que inclusive estão sendo usados na guerra da Síria, né? Para matar gente inocente. Mas é um exército fraco, tá? Em comparação com outros países, né? Então, irmão, eu sei que sonho é uma coisa real, irmãos. É uma coisa que vai acontecer. Não sei de que forma, qual o caminho, se vai ser por essa guerra econômica entre Estados Unidos e China, ou qual o caminho que essa guerra virá, mas foi uma revelação do Senhor, irmãos. Eu já tive várias revelações, entendeu? Quando eu tenho esse tipo de sonho, é porque algo vai acontecer. Eu consigo sentir o que é um sonho, que é uma revelação, e o que é um sonho, do cotidiano, algo corriqueiro que a gente sonha, né? Todo dia aí, com a família, parente, trabalho, né? Existem certos sonhos que a gente consegue, que é de Deus, o próprio Senhor nos toca e a gente consegue diferenciar. Ok, irmãos? Então, estejamos em oração e vocês fiquem na paz. Amém. Aleluia. Amém. Acabou, galera. Deixa eu fechar aqui. Antes de terminar esse vídeo, eu gostaria rapidamente de trazer uma informação para vocês aqui. Essa informação é muito importante, é relevante e, ao mesmo tempo que ela é importante, ela nos preocupa também. Essa informação aqui, ó. Os Estados Unidos envia tropa naval ao Caribe como pressão a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, para quem não sabe, é o presidente da Venezuela. A matéria diz o seguinte: o governo americano alega ser uma operação contra o tráfico de drogas. Procuradores acusam o ditador venezuelano Nicolás Maduro de narcoterrorismo. Em meio à pandemia da Covid-19, o governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira, no dia 2, que enviará navios de guerra ao Mar do Caribe, com o intuito de combater o tráfico de drogas na região. A medida foi tomada uma semana após procuradores federais americanos acusarem o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, de narcoterrorismo e de Washington anunciar uma recompensa de 15 milhões de dólares por informações que levem à sua captura. Os Estados Unidos estão lançando operações aprimoradas de combate a narcóticos no hemisfério ocidental para proteger o povo americano do flagelo mortal de narcóticos ilegais. Não podemos permitir que os cartéis de drogas explorem a pandemia para ameaçar vidas americanas, disse o presidente Donald Trump. Estamos enviando destroyers da Marinha, navios de combate, aeronaves e helicópteros, veleiros da costa costeira, veleiros da guarda costeira, e aeronaves de vigilância da Força Aérea, dobrando nossas capacidades na região, concluiu o presidente Donald Trump. Segundo ele, outros 22 países cooperarão com as forças americanas. E um pouco mais abaixo diz assim: o líder da oposição e autodeclarado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, defendeu a medida dos Estados Unidos. Olha o que ele disse: é urgentemente necessário um governo nacional de emergência para impedir que o narco-regime usurpador continue cometendo excessos, disse Guaidó. Os acusados de tráfico de drogas têm motivos para insônia por covardia e por não assumirem as suas responsabilidades, concluiu o líder oposicionista. Galera, o que acontece aqui é o seguinte: essa ação dos Estados Unidos, que está sendo apoiada por 22 países, que vai cooperar com as forças americanas nessa ação lá na Ilha do Caribe,
E a matéria diz aqui que é para combater o tráfico de drogas. Gente, vocês acham realmente que precisava de tudo isso para combater o narcotráfico? Será que era necessário de navios de guerra, helicópteros de guerra, apoio de 22 países? Será, gente, que precisava mesmo disso tudo para combater o narcotráfico? Claro que não. Claro que não. Eu não estou sendo sensacionalista aqui, não. Eu estou sendo real. A Rússia está dentro da Venezuela. E se essa ação aqui dos Estados Unidos na Venezuela, via pique, meu irmão, a coisa vai complicar. E para quem ainda também não sabe, está acontecendo no continente europeu a manobra militar chamada Defender Europa, que é uma manobra militar dos Estados Unidos dentro do continente europeu também, com apoio dos países aliados. E essa manobra militar está acontecendo principalmente nos países próximos à Rússia. Então, gente, é bom a gente ficar esperto aí, ligadinho nas matérias, amém? Em nome de Jesus. Infelizmente, aqui no Brasil, as nossas mídias convencionais aí não nos dão muitas informações sobre isso, mas de fato está acontecendo muitos movimentos militares, gente, na Europa, muitos movimentos militares aí, então a gente precisa ficar atentos, amém? Em nome de Jesus. Então, meu amigo, é esse vídeo que eu queria mostrar para vocês aqui, é essa informação que eu queria mostrar para vocês. Em nome do Senhor Jesus, desperta, amém? Desperta, tu que dormes. Aleluia. Que Deus possa abençoar a nossa vida. Muito obrigado por você assistir esse vídeo. Fica com Deus e vamos orar, amém? Orar para que Deus possa nos livrar do mal. Fica com Deus, Jesus te ama e eu também fui.